A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês no dia de hoje. Estava lá no Facebook dando uma puxadinha no que vamos estar nesse vídeo estudando, aprendendo, aquilo que o Senhor quer falar conosco, nos ensinar no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Vamos passar por 3 passagens bíblicas muito fortes sobre fé e confiança. A primeira é a viúva de Sarepta. A outra é a morte na panela. Glória a Jesus. E a outra é fome durante o cerco de Samaria. Essas 3 passagens estão falando sobre fome, sobre a preparação do Senhor, sobre a orientação do Senhor através dos seus profetas, através dos seus servos de Deus nos dias de hoje. E o vídeo que está sendo feito agora, para ser colocado no Facebook, ele vai ser mais profundo, mais esticado do que o que estava no Facebook. O do Facebook foi 12 minutos, 13 minutos. Foi só um arranjo ali, uma introdução para que todos pudessem ter um entendimento de fé, um pouco da fé, do que a viúva teve, do que o profeta exerceu confiando. E você que está aqui vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal aí, aperte o sininho, para que toda vez que estiver sendo lançado um vídeo novo sobre alguma passagem, você possa estar ouvindo a parte do Senhor falando com você, tá? E não somente ouvindo, mas sim praticando, porque aquele que ouve e não pratica engana a si mesmo. E que através do que você receber deste vídeo no seu coração, a palavra do Senhor, compartilhe com outras pessoas, porque elas também estão precisando, principalmente nos dias de hoje. Às vezes é uma palavra, meu irmão, é um abraço, é algo simples que você faz, mas essa pessoa já se sente confortada, se sente protegida, e que você venha compartilhar para um irmão que está precisando ouvir algo da parte do Senhor. Amém, meu irmão e minhas irmãs? Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês, tá? Eu não sei se vocês já conhecem o projeto Alimentando Almas, mas esse mês aí eu queria agradecer a todos. Foi um mês muito sobrenatural da parte do Senhor. Essa palavra que fala sobre a viúva de Sarepta foi o Senhor que me deu. Eu estava em oração, eu coloquei no Facebook 2 passagens. E quando eu estava orando na madrugada, o Senhor me deu aqui a passagem. Ó. Ninguém respondeu lá nos comentários qual passagem queria ouvir. Mas o Senhor falou, é essa, meu servo, leva. E eu vou trazer a viúva de Sarepta para vocês, tá? A outra que eu coloquei, que era para escolher, era sobre Eliseu estava sarando as águas, né? Mas o Senhor quer falar sobre comida, sobre fé de suprir a necessidade do povo dele. E ele vai falar sobre que ele suple a necessidade. Da mesma forma que ele supriu a necessidade do povo do Egito com o maná do céu na porta das tendas, ele suple a necessidade de todos os filhos dele no dia de hoje. De todos esses que estão assistindo o vídeo e crê. Se você falar, eu creio, Senhor, eu estou vivendo isso, eu estou passando dificuldade, não sei o que você está vivendo. Mas o Senhor, Ele vai te falar na palavra, provar na palavra no dia de hoje, que Ele vai suprir a sua necessidade. Ele vai tirar você do cativeiro, Ele vai te levar para caminhos novos, vai preparar pessoas para te abençoar. Somente confia, tá? Vamos iniciar a palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Mas antes de começar a passagem que se encontra no livro de 1 Reis 17, capítulo 7, eu vou ler um pouquinho sobre Elias sendo alimentado pelos corvos. Vou dar uma introdução para vocês entenderem onde Elias estava. Elias fugiu do povo que estava querendo pegar ele e ficou à beira de um rio. E ali o Senhor mandava um corvo trazer carne para Elias. Um corvo é um pássaro, trazer carne para Elias e pão. E ali
Elias estava à beira do rio, e aquele rio ele bebia água, esperava o animal trazer a carne para ele. E ele se alimentava disso. Só que como a seca era tão grande naquele lugar, por causa que o Senhor estava permitindo a seca naquele lugar, porque o povo era desobediente, o Senhor pega e começa a secar aquelas águas começou a secar. E ele fala para Elias em 1 Reis 17:7, assim, ó, meus irmãos. Algum tempo depois o riacho secou, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Veja bem, meu irmão, Elias estava saindo num lugar que não tinha mais nada. E ele vai para um lugar onde uma mulher está falando que não tem condições de fazer nada para ele, porque ela só tem um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. E era a última refeição daquela mulher. E o profeta fala: não me traga só água não, me traga algo para comer. E aquela mulher jurou pelo nome do Senhor que ela não tinha nada. Mas lá atrás, quando Elias estava saindo do riacho, o Senhor falou: vai que eu estou preparando uma viúva para te alimentar. Então veja bem, o Senhor já estava no controle de tudo, o Senhor já estava preparando tudo. E o Senhor sabia que aquela mulher não tinha mais nada. Só que o Senhor também tinha que suprir a necessidade dela e do filho dela. Então o Senhor prepara ela para alimentar o profeta e ser alimentada também. Veja bem, meu irmão, no dia de hoje, confie no Senhor que Ele vai preparar não somente para você, mas para os seus filhos e para você ajudar o próximo ainda, meu irmão. Isso é muito maravilhoso, mas essa mulher tem um ato a fazer agora, o confiar, o acreditar que o Senhor suplirá a necessidade dela, porque é o último punhado de farinha e o último punhado de azeite. E ela vai dizer para o profeta assim: estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aquela mulher já estava sem esperança, era a última alimentação dela, era o último. E a fome já deveria ser grande, porque a seca não produzia mais alimentos, não nascia plantas, frutas, não nascia o trigo. Então estava acabando e ela já ia esperar a morte. Mas o Senhor preparou um profeta, vai até a casa, pede para ela: me entrega a sua última alimentação. Depois que você me entregar, você vai para casa e faça para você e para o seu filho. Aquela mulher estava à beira de uma confiança, ela tinha que tomar uma decisão. Ou eu como a última refeição e deixo esse homem para lá, como eu e meu filho, e depois esperamos a morte, ou eu confio no que esse homem está falando em nome do Senhor, para dar a última alimentação para ele e fazer para mim e para o meu filho. Mas Henrique, como que essa mulher poderia fazer a última alimentação, sendo que o último punhado de farinha ela ia fazer um bolo para o profeta? Agora entra o trabalhar de Deus. Porque quando você confia em Deus e obedece o que Ele mandou você fazer, que era fazer o bolo para o profeta, dar a última alimentação, o Senhor pega e fala: agora eu vou agir porque ela confiou em mim. Mas antes disso o Senhor já estava trabalhando, só que Ele queria ver a confiança dela. Porque sem a fé nada podemos fazer, meus irmãos. Nós temos que acreditar. Acreditar no impossível, no sobrenatural de Deus, que Ele pode preparar pessoas. Como o povo estava no deserto, não tinha mais água, e Ele pede para Moisés tocar na rocha, e a rocha lança água para fora. É isso que nós temos que viver. Nós vivemos um tempo que é para nos fortalecer na fé, para que nós possamos viver tempos sobrenaturais de Deus. Você já pensou o maná caindo do céu, meu irmão? Aquele pão do céu caindo?
Vamos continuar. E Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que diz. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e suas famílias. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Veja bem, meu irmão, tira o medo. O Senhor usou Elias para falar: não tenha medo. E eu vou falar para você no dia de hoje: não tenha medo. Não importa como está a situação. Se é situação drástica de fome, não importa. Pegue o pouco que você tem e apresente em oração para o Senhor. Fala: Senhor, este é o último alimento que eu tenho. Mas em nome de Jesus, como aconteceu na vida da viúva de Serepta, Pai, eu creio que não se acabará esse alimento. E a cada refeição que for feita, ele se multiplicará. Não se acabará até que volte tudo ao normal nos dias de hoje. É uma palavra profética e tem que ter fé para acontecer. Vai e faça e confia o que o Senhor falou. E o pouco que você tiver, coopera com o próximo que está precisando também. Não tenha medo de alimentar os filhos de Deus que estão passando a necessidade. Elias também estava sem o que comer, mas ele sabia que o Senhor tinha preparado já algo para ele e para aquela família. E saiba que o Senhor no dia de hoje está preparando tudo para você e para a sua família, para os seus filhos. Não importa se é um pouquinho de farinha que tem na sua casa, mas é a farinha que não vai se acabar, que diariamente ela será multiplicada em nome de Jesus, porque é ordem do Senhor. Mas para isso você não pode ter medo, você tem que confiar e fazer tudo o que o Senhor te mandar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida a Elias. Eu creio em nome de Jesus que não vai faltar o alimento na sua vida, tanto físico como espiritual. Tenha fé. Essa é a primeira passagem que nós vamos passar, que é 1 Reis 17, 7. Essa nós fechamos em nome de Jesus. Agora nós vamos para 2 Reis 7. Eliseu, ele é um servo que ficou sucedendo Elias. E olha o que acontece na vida de Eliseu, para que você possa ter a compreensão. Havia fome durante um cerco em Samaria. Algum tempo depois, Ben-Hadad, o rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. Então o povo não tinha como sair daquele lugar para fazer compra, para vender, para negociar, para fazer nada. E o cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba 5 peças de prata. Uma cabeça de animal se tornou o preço de 80 moedas de prata. 80 peças de prata. 80 peças de prata. Uma cabeça de animal. E um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. Ali aquela mulher estava pedindo socorro, porque o povo já estava ficando louco de fome, estavam querendo comer os filhos, os humanos. Contudo, ele perguntou qual é o problema. Ela respondeu: esta mulher disse: vamos comer o filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o filho e comemos no dia seguinte, e disse a ela que era a vez de comermos o filho, mas ela os havia escondido. Quando o rei ouviu a palavra da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safás, continuar hoje sobre os seus ombros. Veja bem, meu irmão, aquele rei rasga suas vestes e coloca pano de saco
Naquela época, se vestir de pano de saco era estar se humilhando ao Senhor, para orar ao Senhor e pedir uma solução para o Senhor. E para adiantar, por vídeo não ficar grande, vamos em 2 Reis 7 primeiro, que é onde o profeta Elias sabia que estava já vendo ali muita fome, porque aquele povo estava trancado dentro de uma cidade, não podia sair da cidade para comprar nada, estava tudo fechado pelos inimigos. E Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Ali o Senhor, ele ia suprir a necessidade daquele povo e ia mandar o alimento para aquela cidade. E aquele oficial falou, duvidou, né? Mesmo que o Senhor abrisse as comportas dos céus, será que isso poderia acontecer? Estava questionando com dúvida. E o profeta fala que aquele oficial ia ver com os próprios olhos, mas não ia comer daquele alimento que o Senhor ia preparar para aquele povo. O que eu quero dizer para você no dia de hoje? Como a palavra da viúva de Serepta, não tinha mais nada, não tinha onde comprar, não tinha nada, era a última porção. Aqui o povo já estava sem porção, o povo já estava querendo comer os filhos das outras pessoas, cozinhar eles. Mas ali o Senhor novamente vai trazer o suplemento do alimento e começa a ser vendido o alimento. Em nome de Jesus, amanhã por volta desta hora na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada será vendida por 1 peça de prata. Então era muito barato e todo aquele povo ia ser alimentado porque o Senhor moveu a provisão através da sua palavra com o profeta Eliseu. Então, meu irmão, não se preocupe com o que está acontecendo, somente confie que o Senhor vai suprir a sua necessidade. Fechamos essa segunda passagem. Rasgue as suas vestes, se humilhe ao Senhor, dobre o seu joelho dentro da sua casa e fala: Senhor, não deixa faltar, suple a necessidade. Senhor, cuida da minha família, do meu filho, não deixa pegar enfermidade. Ora pela sua casa, se humilhe ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Agora nós vamos para o livro de 2 Reis 4, 38. 2 Reis 4, 38. Depois Eliseu voltou a Gilgal nesse tempo. Eliseu voltou para uma cidade. E nesse tempo, a fome assolava a região. Havia uma grande fome em Gilgal, ali naquela cidade. E quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: põe o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes e encontrou uma trepadeira. Apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas logo que o provaram, gritaram: homem de Deus, a morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Veja bem, meu irmão, olha que mistério de Deus. Havia uma grande fome naquela cidade. E um homem pede para que coloque o caldeirão no fogo, comece a esquentar a panela. E um homem sai, um dos discípulos sai para colher legumes e verduras. Mas não encontra uma trepadeira. E ele pega aqueles frutos da trepadeira e leva para a casa, para o lugar onde eles possivelmente iam fazer aquilo, ou fizeram uma fogueira. Em nome de Jesus. E ele pega com o manto e leva, e joga dentro da panela e começa a fazer o ensopado. E serve aos homens, mas os homens percebem que aquilo não pode comer, porque é veneno.
E eles falam para o homem de Deus: a morte na panela. E todos param de comer. Veja bem, meu irmão, às vezes a única condições de comer é aquele alimento. Só que aquele alimento às vezes está contaminado e não pode mais ser comido. Mas o profeta coloca um pouco de farinha. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos, e já não havia mais perigo no caldeirão. Veja bem, que mesmo um alimento que não pode ser comido, um alimento que estava envenenado porque era frutos venenosos, o Senhor, através da vida de Eliseu, com um punhado de farinha, transforma aquele alimento em alimentos saudáveis, para que pudesse ser comido. E todos ali se alimentaram. Então, meu irmão, não se preocupe. Somente confie no Senhor. O Senhor está falando muito sobre alimento, sobre fome. Meu irmão, não se preocupe, mesmo que haja fome, que haja pestes, que haja desgraça. Todas essas coisas é necessário que aconteça. Mas nós temos que manter a nossa fé firme, ajudando o nosso próximo. Amém, meu irmão? Que Deus possa abençoar você. O vídeo já está em 21 minutos. Não vou esticar mais, porque tem pessoas que não conseguem assistir. Mas eu peço que você se inscreva nesse canal aí, meus irmãos. Há mais passagens que estão por vir por aí. Mantenha a sua fé, a sua confiança no Senhor. Acreditem verdadeiramente nos homens de Deus que o Senhor prepara para ir até a sua casa, fazer uma oração, levar um alimento. Eu não sei se os irmãos conhecem ou estão vendo esse vídeo pela primeira vez. Existe um projeto do Alimentando Almas que o Senhor destinou a nós para cuidarmos. Nós levamos marmitex para os moradores de ruas, doamos cestas básicas para as famílias carentes. E você que pode ajudar, deixa um comentário aí embaixo ou pede um número. Vou deixar o número do projeto aí na descrição. Se você quer cooperar, se você quer doar um alimento, ou quer doar uma parte, uma quantia, não sei o que Deus colocar no seu coração. Que seja como aquela mulher, a viúva de Serepta. Mesmo que seja o último punhadinho de farinha, confie que o Senhor multiplicará na sua casa. Amém, meus irmãos? Deus abençoe e que a paz do Senhor esteja com todos. Hoje foi mais um estudo, amém, meus irmãos? Que Deus possa falar e colocar essas palavras no coração dos irmãos, tá? Venha praticar, não somente ouve. Pega o punhado que você tem e veja o que o Senhor fará na sua vida. Não vai faltar na tua panela e não vai faltar o azeite na tua botija. A farinha e o azeite se multiplicará. Amém? Receba em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus esteja com todos.